palavra, edifica-nos, ó Deus. Nossa comunhão é contigo, ó Deus. Graça e paz, irmãos. Para mim sempre é uma alegria poder estar reunido com os irmãos. E a minha alegria se torna cada vez maior em ver os irmãos crescendo, os irmãos funcionando, os irmãos participando das reuniões, os irmãos tendo visão espiritual, né? Deixando as coisas que para trás ficaram, prosseguindo para o alvo que é Cristo, deixando tudo que tem nos embaraçado desse mundo e procurando servir o Senhor com alegria. Amém? Sei que isso é um processo espiritual que cada um de nós está passando, mas já muito me alegra diante de Deus ver que todos nós já começamos esse processo. O Senhor vem nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Ainda que muitas vezes nós não damos ouvidos à sua palavra, que constantemente fala conosco, e viramos as costas. Mas o Senhor, no seu infinito amor, quando nós viramos as costas para Ele, a sua luz ainda bate nas nossas costas e continua nos iluminando. Por isso, o pecado que nos torna tão vazios, que confunde a nossa comunhão com Cristo, nós precisamos tratar com Ele. E o Senhor Jesus deixou várias passagens na palavra de Deus que nos ensina a tratar com o pecado. Amém? Mas todos nós, todos juntos, que aceitamos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, temos entrado nesse processo de salvação de Cristo. Cristo vem salvando as nossas almas. Isso chama-se a conversão. Temos a nossa salvação espiritual, quando cremos no Senhor Jesus, somos salvos, o Senhor Jesus salva o nosso espírito. Mas agora temos um processo de conversão, e esse processo de conversão não é da noite para o dia, mas é um processo do trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas. É aquele processo que está lá em 1 Coríntios 3, que nós vemos que muitos são pedras preciosas, o trabalhar do Espírito Santo. Ele pega uma pedra bruta que nem nós e nos transforma em pedras preciosas. Então isso é um processo. Isso não tem a ver com a nossa salvação eterna. Quando aceitamos o Senhor Jesus, somos salvos. A palavra diz que quem crê em mim tem a vida eterna e passou da morte para a vida. Então, quando cremos no Senhor Jesus, nós temos a vida eterna. Agora, temos esse processo que cabe a mim e a você lutarmos para que todos nós juntos possamos ir crescendo e nos transformando e ir nos convertendo à imagem de Cristo. Por isso que lá em Efésios 4, Paulo diz assim, que por isso mesmo ele deu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Por isso que o Senhor deu os irmãos a nós, para que eu e você, todos nós juntos, possamos fazer parte dessa edificação, para que até que todos cheguemos a essa transformação completa, que é a imagem de Cristo Jesus. Então, cada dia que nós nos reunimos, Cristo tem crescido um pouquinho mais em você. Cada dia que nós temos nos reunido, Cristo tem crescido um pouco mais em você. Você não vai transformar a sua vida da noite para o dia, porque nós viemos muito carregados do mundo. Então, o Senhor vai usando os irmãos para estar edificando a sua casa. Por isso, irmão, nunca esqueça, eu dependo de você para ser edificado. E você depende de mim para ser edificado. Nós dependemos uns dos outros para a edificação da casa de Deus.
precisamos esquecer esses dogmas que estamos acostumados, irmãos. Que um só edifica a casa de Deus. Por isso, tantos erros teológicos. Tantas práticas que não estão na palavra de Deus. Porque, às vezes, nós nos colocamos debaixo de um ministério de uma pessoa. E hoje, o Senhor trabalha debaixo do seu ministério, que é a igreja. Amém? Qual é o ministério de Cristo hoje? É a igreja. Qual é o mistério de Cristo hoje? A igreja. Por isso, quando nos é aberto os olhos do nosso entendimento, que nós descobrimos esse mistério que precisa de revelação, então nós entendemos que verdadeiramente nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo. Até o fim. Assim dizia aquele corinho muito antigo. E isso é a maior realidade que nós poderíamos ter escutado. Porque quando nós nos colocamos debaixo de uma dependência humana e não a dependência de Cristo, então passamos 10, 20, 30 anos e não conseguimos crescer numa vida espiritual equilibrada. Mas quando nós nos colocamos debaixo da unção do Espírito Santo e descobrimos esse mistério que é a igreja, então o Senhor vai crescendo em mim e em você. Então você se torna responsável. Então você começa a trabalhar naquilo que o Senhor te deu, que o Marcelo falou aqui no começo da reunião, o sacerdócio de todos os santos. Nós somos pedras que vivem, todos nós, e somos edificados, casa espiritual. Você é uma pedrinha que precisa viver, porque se você não vive, você não ajuda a edificação da casa. Você pode ser até um irmão, mas fora da casa. É como um amontoado de tijolos, ou um amontoado de pedras, né? Ele está lá, separado da casa, então ele não faz parte da casa. Mas quando ele descobre o mistério de Cristo, e você começa a olhar para os evangelhos, você começa a olhar para a vida de Paulo. Paulo, ele passou a vida toda dele, irmãos, falando para nós, escrevendo nas suas cartas, tentando deslumbrar a nossa mente para que verdadeiramente nós conhecêssemos o que é a igreja. Ora, ele diz que a igreja é a família de Deus. Ora, ele diz que a igreja é a casa de Deus. Ora, ele diz que a igreja é a noiva de Deus. Ora, ele diz que a igreja é um corpo, é um organismo vivo, que cada um de nós faz parte desse organismo. Somos um só corpo, como eu falei para os irmãos, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, uma só esperança da nossa vocação, até que todos cheguemos à estatura e à varonidade de Cristo. Por isso, precisa da justa operação de cada irmão. Por isso você precisa cooperar comigo, irmão. Não deixe eu andar sozinho. Porque por mais que eu possa ter uma cara de santidade, eu preciso de você. Às vezes mais do que você precisa de mim. Esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o mistério de Deus. Essa é a igreja. Somos uma família. Somos uma casa. Somos um corpo. Somos um organismo vivo. Que cada um de nós tem uma parte. Quando nós lemos no capítulo 4 de Efésios, ele diz que deu dons aos homens. Essa não é a minha palavra, irmão, mas é a palavra de Deus, então vamos nos sujeitar à palavra de Deus. Efésios capítulo 4. Verso 8, porque diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então Paulo aqui está citando um salmo do Antigo Testamento. Vamos ler como está escrito lá no salmo.
Salmo capítulo 68. Verso 18. Nós realmente temos que ter, irmãos, várias traduções da palavra de Deus, porque muitas traduções são tendenciosas, amém? Mas lá Paulo está lendo um salmo, ou fazendo citação de um salmo, e agora nós vamos ler esse salmo, essa passagem que Paulo leu lá. E diz assim: subistes às alturas, levaste cativo o cativeiro e recebeste por dádiva homens. Ou recebeste homens por dádivas. Agora leia o final comigo. Até mesmo os rebeldes. Então, irmãos, quando você pensa que o irmão é rebelde com você, você tem que entender que esse irmão foi dado a você como uma dádiva de Deus. É interessante, né, irmão? Eu não me dou muito bem com aquele irmão, diga, é esse mesmo que tu precisa, irmão. É esse mesmo que tu precisa se ajeitar. Quando você pensar que ele é rebelde, você precisa conviver com ele. Amém? Então todos nós precisamos do justo e ajuste de cada parte, né? Até mesmo os rebeldes. Porque na verdade Deus não deu dons aos homens, mas Ele colocou cada irmão, cada homem, como um dom para a igreja. Há muita diferença em dar um dom a um homem e aquele homem ser o dom. Por isso, irmão, você é um dom para nós. Você é um dom para nós. E quando você tem entendimento dessa palavra, então você vai ter responsabilidade. Porque junto com a responsabilidade vem o entendimento. Então, se você não está tendo responsabilidade, irmão, você não está tendo entendimento. Porque quanto mais você vem entendendo as coisas que Cristo fez por nós, quanto mais você vai crescendo na graça e no conhecimento, mais você vai tendo responsabilidade. Então o entendimento traz responsabilidade. Porque o entendimento sem responsabilidade é um entendimento humano e vazio. E não serve para a edificação da casa de Deus. Mas o entendimento com responsabilidade serve na edificação. Porque quando você tem entendimento, você vai crescendo de Cristo. Cristo vai sendo formado em vós. E quando Cristo vai sendo formado em você, você tem algo a oferecer. Porque se Cristo não ser formado em você, irmão, tenha isso na sua mente. Você não tem nada a oferecer. Você pode até ter muitas palavras, muito conhecimento, muita doutrina, mas nada para oferecer. Porque o que nós precisamos é Cristo. Não precisamos de mais nada. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do Pai. Então, se você quer conhecer Deus, conheça o seu Filho Jesus Cristo. Porque Ele é 100% Deus e 100% homem. Ele vai te ensinar a ser igual a Deus. Precisamos olhar para Cristo. E como nós vamos olhar para Cristo, irmãos? Temos que ver a vida de Cristo. Temos que olhar os ensinamentos de Cristo. Em Lucas capítulo 16, verso 19, nós temos um grande ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos o Senhor falando com aqueles homens daquela época.
E vamos ler o texto, depois a gente comenta sobre ele. Ora, um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendentemente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham e lambiam as suas úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, ou no Hades, estando em tormentos, levantou-se os olhos e viu longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele será consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os que de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Estes têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles se arrependerão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão persuadir ainda os que ressuscitam, ou que ressuscite algum dentre os mortos. Amém? Isso é uma palavra muito conhecida, irmãos. Nós precisamos meditar um pouco nela para que possamos achar a altura e a profundidade dessa palavra, para que nós possamos hoje, juntos, crescer na graça, desenvolver a nossa salvação, usufruir daquilo que o Senhor tem nos dado e deixar que a palavra do Senhor limpe os nossos pés e limpe a nossa mente, tudo que precisa ser limpo. Amém? Muitos comentaristas da palavra de Deus dizem que o homem rico é Israel e que Lázaro era os gentios, né? Aí eles contam essa parábola diante dessa visão, e pode até mesmo ser usada assim, mas o assunto do Senhor Jesus Cristo aqui não era esse não, irmãos. O assunto do Senhor Jesus Cristo era tratar com a avareza daqueles homens. Amém? Se nós colocarmos esse texto dentro do contexto, nós vamos ler no capítulo 16, verso 14, diz assim: Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Mas Jesus lhe disse: Vós sois justificados a vós mesmos, diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é levado entre os homens é abominação perante a Deus. O assunto do Senhor Jesus Cristo aqui era tratar com o quê? Com a avareza. Amém? Entendemos? Muitos irmãos pensam que esse texto também não passa de mais uma parábola, porque o Senhor falava em muitas parábolas, não é verdade? Mas, nesse texto aqui, nós vemos algo de diferente. O Senhor diz no começo: havia um homem. E o Senhor cita vários nomes do Antigo Testamento. E o Senhor cita mais um, que é o nome
daquela pessoa que estava em sofrimento, ou seja, o mendigo, que era Lázaro. Então nós vemos que essa passagem, apesar de o Senhor estar usando ela para mostrar a avareza do povo, para dar um testemunho para aquele povo, para nos ensinar, para nos admoestar, ela era uma passagem verdadeira. Ela era uma história verdadeira. A Bíblia não mente. Então, quando o Senhor Jesus diz que havia um homem rico, e você vê o amor do Senhor, porque quando o Senhor Jesus diz que havia um homem rico, o Senhor conhecia essa história, e não somente o Senhor, mas muitos daqueles que haviam estar ali com o Senhor Jesus, conheciam essa história. E o Senhor, para poupar de uma certa maneira a família daquele homem rico, o Senhor não cita o nome daquele homem rico. O Senhor esconde, porque o Senhor poderia falar. Ainda que muitos comentaristas bíblicos estudam e tentam achar o nome desse homem dentro da história hebraica, né? O Senhor não quis citar. Então nós entendemos que para nós, o nome desse homem, nós não precisamos nos prender nesse contexto aqui. Quem era esse homem rico? Para nós não interessa. O Senhor não quis nos falar. Ainda que também o Senhor não quis nem citar o nome dele aqui, porque talvez também o seu nome não era digno nem de ser citado nas Escrituras. Porque ele viveu uma vida regalada, ele viveu uma vida buscando seus próprios interesses, ele tinha problema com o mau uso do dinheiro, e a estes o Senhor acha que não é digno nem o nome de ser citado. Mas aquele que estava em sofrimento, aquele que estava passando por muitos sofrimentos, o Senhor usa o nome dele de uma maneira linda. O Senhor diz: havia um certo mendigo chamado Lázaro. Amém? E é o primeiro aspecto que eu queria demonstrar para os irmãos dessa história que o Senhor contou, é o mau uso do dinheiro. Primeiro verso diz assim: havia um certo homem rico que se vestia de púrpura de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Irmãos, essa é uma razão para que nós hoje não preguemos a doutrina da prosperidade. Porque quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, mais nós entendemos que as bênçãos do Antigo Testamento era prosperidade, mas as bênçãos do Novo Testamento são as dificuldades. Marque isso, irmão. No Antigo Testamento, a promessa era: teus filhos serão ricos, nada vai te faltar. Uma pessoa que era abençoada por Deus era uma pessoa próspera. Abraão foi próspero, seus filhos foram prósperos. Davi foi próspero. Salomão também, como figura de Cristo, muito próspero. Todos eram prósperos. Mas agora, no Novo Testamento, nós temos outro ensinamento. Nós vemos que nós somos prósperos com as nossas dificuldades, porque o Senhor vai nos acertando através das dificuldades. O Senhor vai ensinando eu e você através da dificuldade. Por isso, tantos textos, o Senhor vai contra a doutrina da prosperidade. Mateus capítulo 6, verso 19. Queria que os irmãos tivessem um pouquinho de paciência, mas eu não vou passar do meu tempo, irmãos. Mas nós vamos ler alguns textos. Diz assim: não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, aonde a traça e a ferrugem corrói, e onde os dragões escavam e roubam.
Mas juntai para vós tesouros no céu, aonde a traça e a ferrugem não corrói, e onde os ladrões não escavam e não roubam. Porque onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Capítulo 6, verso 24 do mesmo livro. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um ou desprezará o outro. Não podemos servir a Deus e às riquezas. Ou seja, irmãos, a palavra mamon e riquezas, elas vêm da mesma palavra grega. Amém? Lucas, capítulo 12. Diz assim, verso 33: Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouros inextinguíveis nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, ali está também o vosso coração. Mateus capítulo 19. Verso 23 diz assim: Veja, irmãos, são palavras do Senhor. A igreja é edificada pelas palavras de Cristo. Nós estamos lendo as Escrituras. Estamos lendo os conselhos do Senhor para nós. Amém? Então disse Jesus aos seus discípulos: Em verdade, vos digo que um rico dificilmente entrará no reino do céu. Lucas capítulo 6, verso 24. Ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação, e ai de vós que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, porque agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvem, porque assim procedem seus pais, com os falsos profetas. Amém? 1 Timóteo capítulo 6, capítulo 6, verso 6. Muito conhecido esse versículo, né, irmão? De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Capítulo 6, verso 6. Agora, verso 8. Tendo sustento e o que se vestir, estejais contentes. Verso 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e em cilada, e em muitas concupiscências, insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens em ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviam da fé e a si mesmos se atormentam
com muitas dores. 1 Timóteo capítulo 6 também, verso 17, Paulo continua exortando. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem as suas esperanças nas instabilidades das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, para que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos para repartir. Agora 1 João, capítulo 3, verso 17. Eu estou lendo alguns textos com os irmãos, mas nós poderíamos passar 2, 3, 4 horas citando os textos da palavra de Deus, que ela nunca vai se confrontar. A palavra de Deus, ela sempre fala a mesma coisa. Os homens, os falsos profetas, aqueles que têm a sua confiabilidade nas riquezas, aqueles que querem enriquecer, aqueles que querem escravizar o povo de Deus, que interpretam mal as Escrituras. E por isso tanto sofrimento e tanta escravidão. João, ele já estava passando por esse problema na igreja. Ele, o último apóstolo vivo, ele começa a pegar essa apostasia da igreja. Então as cartas de João são umas cartas de reconstituição da igreja. Por isso João vem e fala muito enfaticamente isto. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e ver seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Amém? Então essa é uma realidade espiritual que o Senhor Jesus queria nos mostrar. Nós vemos que o homem rico, ele se vestia de um linho tão puríssimo, que mesmo que nós fôssemos nas casas que vendem as roupas mais caras deste mundo, nós não conseguiríamos se vestir como esse homem se vestia. E ele se regalava esplendidamente. Ou seja, ele era um homem rico. E esse não era o problema dele, irmãos. O problema dele é que era o mau uso do dinheiro. Porque ainda o Senhor pode dar recursos para alguns irmãos. Para quê? Para que os irmãos repartam, aprendam a repartir. E o repartir, irmãos, não é nós passar uma sacolinha aqui e os irmãos dar tudo que os irmãos têm para repartir comigo. Isso não é o repartir. O repartir de Deus é quando você vê um irmão seu em necessidade, você vai e fecha o seu coração? Não. Quando você vê um irmão em necessidade, você que tem bens no mundo, você precisa repartir aquilo que você tem. Eu preciso repartir aquilo que eu tenho. E o problema do homem rico é que ele tinha muitas riquezas e vivia uma vida regalada, enquanto na porta dele havia um homem mendigo que se chamava Lázaro. E é interessante que o Senhor diz que Lázaro ficava onde? Na porta daquele. Ou seja, irmãos, sempre tem alguém na sua porta para você ajudar. Nunca se esqueça disso, irmão. Não seja como o homem rico. Não tenha sua confiabilidade nas riquezas. O Senhor nos confia algo para nós aprendermos a repartir. Esse é o segundo ensinamento do Senhor. Lázaro ficava na porta da mansão desse homem.
E nós precisamos ter um entendimento nessa passagem aqui. Tanto Lázaro como o homem rico eram crentes. O homem rico diz a Lázaro, pai Abraão. E Lázaro fala a ele, filho. Abraão fala ao homem rico, filho. Então, tanto o homem rico como Abraão se reconheceram. O homem rico chamou Abraão de pai. E pai chamou o homem rico de filho. Talvez se Abraão não tivesse chamado o homem rico de filho, nós não teríamos esse exemplo. Porque o homem rico poderia no sofrimento, poxa, já que eu estou aqui, então já vou aproveitar e chamar Abraão de pai. Pai! Mas a verdade é que Abraão chamou ele de filho. Então, tantos os dois, tanto o homem rico quanto Lázaro eram crentes. Porém, um viveu uma vida regalada nesse mundo. Esqueceu daqueles que haviam, ou daquele que ficava na sua porta, passando necessidade. Não é verdade, irmãos? Não é um ensinamento para nós? Sempre tem alguém para nós ajudarmos. O Marcelo usa um exemplo muito claro de uma família. E eu vou usar para vocês também. Um pai tem 5 filhos. Quando o pai vê a família, ele concede uma bênção a um filho que ele tem confiança. Então ele pega e deposita um dinheiro na mão daquele filho, tendo em vista que aquele filho vai pegar aquele dinheiro e vai repartir com os outros filhos. Esse é o mistério de Cristo, que é a igreja. Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, nos confia muitas coisas. E não somente dinheiro, irmãos, mas os bens, os dons que o Senhor tem nos dado, Ele confiou a você para você repartir. Se você não reparte, irmão, você vai ter falta. Por isso um esfriamento espiritual tão grande. Os irmãos têm recebido do Senhor, mas os irmãos não têm repartido. Você precisa repartir aquilo que você recebe, porque quando você reparte, você cresce. Se você não reparte, você vai ter falta. Amém? Mas o assunto aqui é a avareza. O Senhor está falando de avareza. O Senhor está falando que havia um homem rico, que ele era muito rico, que se vestia muito bem e vivia uma vida regalada. Ou seja, tudo o que ele queria, ele podia ter. Mas também existiu um homem à sua porta, um mendigo chamado Lázaro. 2 irmãos, um tinha muitos bens e o outro não tinha. Amém? Devemos aprender a repartir. Nós sabemos que em Atos capítulo 20 e 35, o que está dito lá? Melhor é dar do que receber. Amém? Você não dá, você não reparte aquilo que você tem, esperando que o Senhor vai te recompensar 1000 vezes mais. Mas você verdadeiramente reparte o que tem, porque você vê seu irmão passando necessidade. Irmãos, se os grandes líderes religiosos hoje tivessem esse testemunho nas suas mentes, talvez acabaria a fome, não só no Brasil, mas também no mundo. Porque nós vemos grandes líderes fazendo grandes projetos arquitetônicos, milionários, milhões e milhões sendo investidos em coisas superficiais. Abacuque 2,13 diz que os homens trabalham para o fogo. Tudo isso, irmãos, um dia vai passar. Todo o seu dinheiro um dia vai acabar. Ou seja, como dizia o irmão Pablo, nós não estamos em época de acumular dinheiro. Porque pode ser que nós estamos juntando dinheiros e bens para deixar para o anticristo. Deixamos de servir os irmãos, estamos enriquecendo o anticristo. O irmão Atmani diz que, como Deus criou todas as coisas,
O diabo, ele quer comprar todas as coisas com o dinheiro. E ele vem comprando homens e mulheres de Deus com o dinheiro. Muitos servos do Senhor têm se vendido pelas riquezas. Muitos homens que eram espirituais, hoje não têm mais nada a oferecer, porque eles hoje confiam nas instabilidades das riquezas. E você vê projetos arquitetônicos, bilionários. É tanto dinheiro, irmãos, que nós não temos nem ideia. E no seu lado, se você sair daquele projeto um passo, você cai numa favela onde milhares de pessoas estão morrendo de fome, milhares de crianças estão passando fome, estão sem médico, estão passando necessidade. Aí eu pergunto para mim e para você, será que essas pessoas têm clareza da palavra de Deus? O que o Senhor quer nos mostrar aqui, quando Ele conta essa história do homem rico? Primeiro, Ele diz que os fariseus ficavam zombando do que Ele falava, porque eles não conseguiam ter entendimento do que Cristo falava. E talvez se você pregar uma palavra dessa, muitas pessoas vão zombar de você e rir de você e dizer, você não entendeu que você é filho do rei. Aí eu pergunto para mim e para você, talvez então Jesus também não entendeu que era filho de Deus, não é verdade? Porque ele, nascendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Os judeus e os fariseus esperavam um Deus glorioso que ia livrar a nação de Israel do jugo dos romanos. E Deus nasceu numa manjedoura. Pobre. A palavra diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. As raposas têm covis, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Porque o ensinamento que o Senhor queria nos passar era outro, irmãos. E o Senhor, em toda a sua vida, Ele cuidou para nos deixar sem escapatória. E talvez hoje você saia daqui sem escapatória, porque a palavra de Deus precisa nos limpar. Você não vai poder mais dar desculpa, irmão, nem eu. Primeiro eu que estou falando, que o encargo vem sobre mim, depois sobre você. Você não vai poder mais dar desculpa, irmão, nem eu. Nós precisamos cuidar com o mau uso do dinheiro. Nós precisamos aprender a repartir. Os dois primeiros ensinamentos dessa história que o Senhor quer nos contar. Amém? Em Atos, capítulo 2 Coríntios, capítulo 8. Aí você pode dizer para mim assim, mas irmão, mas eu estou passando por um aperto financeiro. Estou passando por uma privação, então não estou podendo ajudar. E daí nós vemos Paulo dando testemunho de uma classe de irmãos macedônicos. 2 Coríntios capítulo 8 diz assim, também, irmãos, nós fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas macedônicas. Porque no meio de muita prova e tribulação, manifestaram abundância de alegria e em profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza na sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Então, irmãos, você não tem ideia do que é uma extrema pobreza nessa época aqui. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Se eu e você tivéssemos essa vida que nós temos hoje e fôssemos inseridos nesse contexto aqui, todos nós, absolutamente todos, seríamos ricos. Todos nós seríamos considerados como ricos.
E Paulo diz assim: testemunho eu, e não só ele. Isso é um testemunho que está na palavra de Deus. Eu e você sempre temos o que repartir. Precisamos aprender a repartir, irmãos. Precisamos aprender com o Senhor Jesus. Será que nós não estamos fazendo um mau uso do dinheiro que o Senhor tem nos dado? E graças a Deus, irmãos, hoje nós vivemos uma vida de igreja que nenhum irmão depende de salário. Pelo contrário, todo o dinheiro que entra no nosso meio vai para os irmãos, para as necessidades dos irmãos. O pouco que entra, porque nós não tocamos nesse assunto, vai para os irmãos que necessitam. E tende, irmãos, que essa palavra possa entrar no coração de você. Sempre tem uma pessoa na sua porta, irmão. Você está sempre sendo provado nisso. Sempre. Esse é o ensinamento. Vai muito além do que nós pensamos, não é verdade? Às vezes nós lemos essa passagem de Lucas e pensamos: o Senhor quer falar sobre o inferno e céu, sobre o Hades, sobre as partes do Hades, várias coisas. Mas o verdadeiro ensinamento que o Senhor Jesus quer passar, nós passamos por cima. Porque aquilo machuca a gente. Lembre-se, irmãos, nós sempre temos alguém à nossa porta. Sempre. Por menor que seja o nosso rendimento, nós precisamos aprender a repartir. Porque se nós não sermos assim, nós vamos ser encaixados como esse homem rico. E nós não queremos ser assim. Nós não queremos ser idólatra como o homem rico, porque a Bíblia diz que a avareza é idolatria. Precisamos aprender, irmãos, a reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos pecados, dobrar os nossos joelhos, pedir perdão e endireitar os nossos caminhos. Amém? Não viva uma vida regalada enquanto o seu irmão padece necessidade. Isso será um julgamento para você, assim como Lázaro foi um julgamento para o homem rico. E sabe o que nivela tudo, irmãos? O que nivela tudo é a morte. Quando você morre, tudo aquilo que você achava ser uma grande obra, uma grande coisa, passou. E agora você vai para a realidade. Como você viveu. E é isso que o Senhor quer mostrar para nós. Amém? Também havia certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, e jazia à porta daquele homem. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Você vê como isso era uma história que ela era contada naquela época, porque aquela mulher cananeia, quando chegou perto do Senhor Jesus, o que ela disse? Mas até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Vamos ler lá, capítulo 15 de Mateus. Eu vou ler o desde o verso 23. Vamos ler toda a história, irmãos. Amém? Desde o verso 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que tinha uma mulher cananeia que viera daquelas regiões chamada e clamava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu. E os seus discípulos, xingando-se, rogavam:
Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu senhor, dos seus donos. Então lhes disse Jesus: mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Irmãos, nós precisamos aprender a tocar o coração de Deus. Precisamos sair de uma posição de orgulho e vir para uma posição de sujeição. Essa mulher, ela veio ao Senhor e disse: Jesus, filho de Davi. O Senhor não atendeu ela. Mas quando ela lhe disse: Senhor, socorre-me, aí ele questionou ela. O que o Senhor queria ver? Qual era a atitude daquela mulher? E ele disse: não é justo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E ela simplesmente não disse que ela não era um cachorrinho, mas ela disse: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela tocou o coração do Senhor. Irmãos, nós precisamos tocar o coração do Senhor. Sair dessa posição de orgulho, porque na verdade o orgulho é uma fraqueza humana. O orgulho não faz parte do Senhor Jesus. Capítulo 11 de Mateus, ele diz: vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso é o orgulho. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e alcançareis descanso para as vossas almas. Muitas vezes, irmãos, nós temos ido ao Senhor muito orgulhosos. Senhor, não é justo. Estou passando por essa prova, me ajuda, Senhor. Eu sou teu filho. O Senhor me fez santo. Eu já estou assentado nas regiões celestiais com Cristo. O que eu fiz? Eu não mereço isso. Não, irmão. Não haja assim com o Senhor. Há muito tempo atrás existia um homem que servia ao Senhor de coração. E ele trabalhava o dia inteiro e durante a noite ele pegava a sua bicicletinha e ia pregar a palavra de Deus. E ele tinha um filho muito doente. Seu filho tinha epilepsia e necessitava de tomar Gardenol o resto da vida. E ele, de segunda a sexta, servia o Senhor. Sábado e domingo nos locais, mas de segunda a sexta em casas, fazendo reunião. E numa terça-feira, ele chegou quase 11 horas da noite em casa. A sua mulher chega com o seu filho morto desde as 7 da tarde, desde as 7 da noite, e diz para ele: pai, o teu filho morreu desde as 7. Ele está sem respiração, está sem nenhum pulso, todo roxo e gelado. E esse pai pega essa criança no colo, leva na cama, se ajoelha na cama e ele toca o coração do Senhor. Quando ele diz: Senhor, o meu filho é teu, tu me deu e tu tem todo o direito de levar ele. Mas o meu coração de pai queria que ele voltasse para mim. E quando o pai abre os olhos, o seu filho está ressuscitado, porque ele soube tocar o coração do Senhor. Ele não chegou ao Senhor com uma altivez tremenda: Senhor, eu estou fazendo a tua obra, de segunda a segunda estou trabalhando para ti, tenho trabalhado esforçantemente para criar meus filhos, e quando eu chego em casa eu vou trabalhar para ti.
estava fazendo a tua obra e tu me responde com meu filho morto? Não, irmãos. Não é assim que nós chegamos ao Senhor. Não é assim que nós devemos fazer com os nossos maridos. Senhor, tenho te buscado, Senhor, e meu marido não tem jeito. Ou os maridos, Senhor, meu Deus, eu tenho tentado, Senhor, mas a minha mulher não é fácil. Não é assim, irmãos, que nós tocamos o coração do Senhor. Há uma maneira de nós nos dirigirmos ao Senhor Jesus. Precisamos aprender a orar, aprender a conhecer o coração do Mestre. Assim como o Mestre, ele quis absorver o que estava no coração daquela mulher, ainda que ele sabendo, mas ele queria que ela colocasse para fora para dar testemunho. Ele fala para a mulher: não é lícito eu tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E ela tocou o coração do Pai. Assim como Lázaro, vivendo uma vida de mendigo, vivendo uma vida de falta. Nós sabemos que ele nunca questionou o Senhor. Nós não vemos aqui que Lázaro, ele diz: sou filho de Deus, filho de Abraão. Como posso eu mendigar o pão? Como posso eu passar necessidade sendo filho de Deus? E a Bíblia diz que desejava, capítulo 16 de Lucas, verso 21, desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber as suas úlceras. Agora preste atenção, irmãos. Capítulo 16, verso 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Aconteceu morrer o mendigo. E aqui quando a palavra diz e foi levado pelos anjos, uma tradução mais correta, mais próxima do original, sabe o que fala, irmão? E foi escoltado pelos anjos. Lázaro, quando morreu, irmão, ele foi escoltado pelos anjos. E o rico, que achava ser rico, ele foi sepultado. No inferno, capítulo 16, verso 23. Ou no Hades, a tradução exata é Hades, irmãos. Inferno é outra coisa. Na verdade, a palavra inferno nem está na Bíblia. Mas quando se quer dirigir ao inferno, é a geena de fogo. É a condenação eterna. Mas o Hades é o lugar para onde os mortos vão. Antigamente, no Antigo Testamento, era o Sheol. No hebraico, Sheol, no grego, Hades. E no Hades há alguns compartimentos. Há o paraíso, o tártaro e o abismo. Então, naquela época, porque o Senhor ainda estava vivo, e muitos irmãos creem que o Senhor levou o paraíso com ele para cima. Outros irmãos creem que o paraíso ficou no mesmo lugar. Porém, naquela época, todos que morriam iam para o Hades. E no Hades haviam o paraíso, o abismo e o tártaro. Havia um lugar de sofrimento e um lugar de descanso. O seio de Abraão era o paraíso. Por isso que quando o Senhor estava na cruz, o ladrão da cruz perguntou para o Senhor: Senhor, creu no Senhor o ladrão, né? Me concede entrar no teu reino. E o que o Senhor Jesus falou para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque reino e paraíso são coisas completamente diferentes. Precisaríamos de muito tempo, muitas reuniões de sexta-feira, para que os irmãos pudessem entender verdadeiramente as verdades da palavra de Deus. Por isso, irmãos, já vai um convite.
sexta-feira, todas as sextas-feiras, nós temos uma reunião de ensino. E nessa reunião, você vai poder estar aprendendo essas coisas, esses assuntos espirituais, desprogramando o que nós temos na mente. Porque o crente de hoje, ele crê em céu e inferno. A pessoa morre salva, vai para o céu. Morre condenada, vai para o inferno. Mas aqui nós estamos vendo que ambos estavam face a face. Diz que o rico levantou os olhos e viu ao longe o seio de Abraão, onde Lázaro estava com Abraão. Não é verdade? E ainda ele pede: pai Abraão, poxa, mas se um está no céu, outro está no inferno, irmão, no mínimo eles precisariam de um telefone, né? E Abraão diz para ele: não pode, quem está aqui não pode ir para aí, porque tem um abismo entre nós. É isso que a palavra está dizendo, não é? Tem um abismo entre nós. Entre nós. Quando ele diz entre nós, é por quê? Porque estavam todos na mesma esfera. Então, se você encoraja os irmãos a estar sexta-feira nas reuniões de ensino, porque a palavra de Deus vai muito além do que aquilo que nós pensamos. Precisamos aprender a depender dos irmãos. Você quer crescer? Você precisa dos irmãos. Você sozinho não cresce, só rediga. Só para baixo. Sozinho, com os irmãos, o Senhor vai fazer você crescer. Até no aprendizado. Isso é um mistério da igreja, irmãos. Não pergunte para mim porque eu preciso de você, irmão Edson. Na minha cabeça hoje, humana, talvez, eu penso: para que eu preciso do irmão Edson? Né? Mas Deus me faz entender que eu preciso de você. E você precisa exercer o dom que há em você. Para me ajudar, irmãos, porque talvez por isso nós somos tão carnais, né? Porque os irmãos não ajudam a gente. Não espere ser ajudado. Faça você mesmo o seu papel. Comece por você, irmão. Comece repartindo aquilo que o Senhor tem te dado. Porque senão não há crescimento. Amém? Ambos estavam no Hades. No inferno, diz aqui no verso 23, você pode colocar Hades em todos os manuscritos. E são mais de 14 mil manuscritos gregos. A palavra é Hades, nunca é inferno. Inferno é uma palavra que não tem nem 300 anos. É uma palavra latina. Então, é uma palavra que foi adequada à palavra, foi colocada na palavra. Muitas vezes por pessoas que não tinham conhecimento da palavra. Por isso os nossos textos são tão difíceis de entendimento. No Hades, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então chamou e disse: pai Abraão. Está vendo, irmãos? Ele clamou e chamou Abraão de pai. Porque Abraão é o pai da fé. Todos que são da fé são descendentes de Abraão. Amém? Amém? Amanhã, Abraão ele foi conhecido como pai da fé. E ele diz: pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe em água a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque estou atormentado nessa chama. Você vê, irmão, que primeiramente, ele mesmo morrendo, estando em chamas e em tormento, olha outro ensinamento, ele não pensou em nada mais do que nele mesmo. Porque isso que Satanás vem colocando nos nossos corações, precisa muito oração, sabedoria, e nós precisamos nos submeter à palavra de Deus. Talvez você não entenda, mas nós estamos lendo a palavra de Deus, nós precisamos nos submeter. Porque há fortalezas, irmãos, que mesmo em chamas, as pessoas não conseguem deixar. Ele vendo todo aquele sofrimento, sofrendo.
Ou você acha que um pingo de água iria aliviar alguma coisa do sofrimento dele? Mas ele pensou nele. Pai Abraão, manda que Lázaro molhe só a pontinha do dedo e venha e refresque a minha boca, porque estou sofrendo em grandes chamas. Porém, Abraão lhe disse: filho. Está vendo, irmão? Ele poderia até estar enganando Abraão, chamando Abraão de pai. Mas quando Abraão chamou ele de filho, isso nos demonstra que ele era um crente. Lembra-te que recebestes os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os que passar de lá para cá. Então replicou-lhe: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna. Olha, irmãos, tem outro ensinamento muito grande para nós aqui. Preocupe-se com a sua casa enquanto é tempo, irmão. Porque o tempo acaba. Não é verdade? Nós vemos o irmão Pablo dando o exemplo de Ló. Acho que foi sábado, né? Terça-feira, o irmão Pablo deu um exemplo muito chocante para nós. Ele deu o exemplo de Ló, mesmo sendo justo, porque Ló era justo. 2 Pedro, capítulo 2, verso 7, diz: livrando o justo Ló. Vamos ler lá, 2 Pedro, irmãos. Ele livrou o justo Ló, afligido pelos procedimentos libertinos daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via, ouvia, habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Então Ló era justo, e a sua alma se atormentava com as injustiças, com a libertinagem daquele povo de Sodoma e Gomorra. Porém, Ló não tirou a sua família de lá. Você cuida, irmãos, o que você passa para o seu filho. Não é verdade? Esses dias eu escutava um irmão e ele dizia: meu filho precisa de amigos. Cuidado, irmão. O amigo do mundo é inimigo de Deus. Ló levou sua família, mesmo sendo justo, lembre-se disso. Ele não era injusto. Ele era justo, e por causa da sua justiça, o Senhor livrou ele dessa condenação de Sodoma e Gomorra. Não é? Mas ele perdeu a sua esposa. Ela se transformou numa estátua de sal. Por quê? Porque quando aquela cidade estava sendo cheia de fogo e enxofre, a esposa de Ló, ela gostava daquilo. E os anjos falavam: não olhe ninguém para trás. E ela não conseguiu se conter. Aquilo chamava muito o coração dela. E ela pega e olha para trás. E vira uma estátua de sal. Isso é uma responsabilidade para nós, maridos. Talvez você não deve acostumar a sua esposa em Sodoma e Gomorra, em coisas desse mundo, irmão. Você não deve acostumar os seus filhos
nas coisas desse mundo. Porque ele ainda conseguiu tirar as 2 filhas, mas o ensino de Sodoma e Gomorra estavam nas suas filhas. Você vê que um pouco mais para frente na história, as suas filhas de Ló, elas embebedam o pai e têm relações sexuais com o pai. Por quê, irmãos? Porque eles aprenderam isso aonde? Em Sodoma e Gomorra. Ló tinha tirado eles de Sodoma e Gomorra. Mas Sodoma e Gomorra estava dentro da mente deles. Cuida onde você leva o seu filho, irmão. Porque talvez vai chegar um tempo que você quer resgatar eles e não dá mais tempo para você. Aquilo já está implantado dentro deles. Por isso a responsabilidade que nós temos, pais, com as nossas mulheres e os nossos filhos. O homem rico, quando ele estava em tormento, ele lembrou dos parentes. Senhor, pai Abraão, manda um homem lá para socorrer a minha família. Aí sabe o que Abraão falou para ele, irmãos? Falou assim, capítulo 16 de Lucas novamente. Verso 27, eu vou ler. Então ele replicou: Pai, te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que dê testemunho, a fim de não vierem também para este lugar de tormento. Olha o que Abraão respondeu, irmãos. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Irmão, você precisa ouvir o que Deus fala através dos seus homens. E a palavra para nós é: ouça-nos. Porque ainda há tempo para nós, irmãos. Ouça-nos, irmãos. Porque aqui tem o perigo da incredulidade. Hebreus capítulo 3. Diz assim no verso 7. E o capítulo trata do perigo da incredulidade. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, e não endureçais o vosso coração, como na provação no dia da tentação no deserto. Verso 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Irmãos, nós precisamos ouvir os servos de Deus. Olha o que Abraão disse para esse homem rico. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Irmãos, você precisa ouvir enquanto é tempo. Que nós possamos refletir, irmãos, sobre esses assuntos. Que nós possamos escutar esse vídeo que está sendo gravado e refletir, ponderar assunto por assunto. Escutar, reescutar, escutar de novo, para que isso possa entrar no nosso coração. Porque nós precisamos ouvir, irmãos. Nós precisamos exortar-nos uns aos outros. Porque a morte, irmãos, a nossa vida é um passar tão rápido
É um piscar de olhos, irmãos. Passa tão rápido. Não é? Parece que era ontem que eu era criancinha. E eu olho para todo o meu caminhar. Passou tão rápido, irmãos. Essa é a hora de nós nos arrependermos. Abraão diz ao homem rico: ouça-nos. Porque mesmo ele vai continuar dizendo. O rico pede: manda que volte um dos mortos e preguem para os meus parentes, daí eles vão escutar. E Abraão diz: ainda que volte um dos mortos, eles não vão escutar. E realmente, o Senhor, com toda misericórdia, ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo para pregar o Evangelho para nós, irmãos. Não podemos endurecer o nosso coração. Não queremos ser como esses, os parentes do homem rico. Mas queremos ser aqueles que, através do sacrifício do nosso Senhor Jesus, através da sua palavra, nos arrependermos das nossas falhas e dos nossos pecados, para que possamos ser achados não como um homem rico, mas ser achados como obreiros fiéis, obreiros da casa do Senhor Jesus. Amém? Precisamos ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém?